Vamos falar de um assunto que todo mundo acha que entende bem: a preguiça. Mas olha, se prepara, porque a verdade por trás dela é bem mais profunda e até surpreendente do que a simples vontade de ficar no sofá o dia todo. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: será que preguiça se resume a não querer fazer nada? A resposta curta é não. E a resposta mais longa é o que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. De um lado, tem a ideia comum de preguiça, né? Cansaço físico, evitar uma tarefa aqui, outra ali. Mas o que importa mesmo é o que está do outro lado. Não é uma condição do corpo, e sim do espírito. É um tipo de desânimo profundo, uma desistência de buscar sentido nas coisas. É, no fundo, abandonar a própria vida. Existe até um termo técnico para essa condição: assídia. É muito mais do que só ócio, sabe? É um desalento da alma, um estado de quem já desistiu de tudo. É aquele famoso deixa a vida me levar, levado às últimas consequências. Uma entrega total à falta de propósito. Tá, mas de onde vem essa preguiça tão profunda? A assídia nasce de um lugar bem filosófico e até meio sombrio. A sensação de que a vida, no fim das contas, não tem sentido nenhum. Tem um livro na Bíblia, o Eclesiastes, que fala disso de um jeito muito direto, visceral até. Ele mostra uma realidade que pode ser bem desconfortável. O mundo não parece ser justo. O mais rápido nem sempre ganha a corrida, o mais forte nem sempre vence a batalha. E o ponto-chave é exatamente este: a ideia de que o tempo e o acaso, a sorte, governam tudo. Essa aleatoriedade pode ser bem cruel. É a percepção de que, não importa o esforço, um evento inesperado pode mudar completamente o destino de alguém. E aqui está a conexão direta. Quando se passa a acreditar que o mundo é um lugar onde o esforço não garante nada, onde tudo é uma questão de sorte, a vontade de lutar simplesmente evapora. Para que se esforçar, né? É aí que nasce a assídia. O filósofo Albert Camus levou essa questão para um nível existencial. Ele disse que a pergunta mais importante que a gente pode fazer é se a vida vale ou não a pena. E quando o sentido desaparece, essa vira a questão central. A preguiça, nesse contexto, é quase como um suicídio em vida. Então, quais são as consequências de se entregar a esse estado? Elas não são só espirituais, não. São terrivelmente práticas e afetam todos os cantos da vida. Vamos dar uma olhada em 3 resultados bem diretos dessa apatia profunda: a negligência, que acaba levando à necessidade, a frustração de uma vida que nunca se realiza e, por mais estranho que pareça, um tipo de ativismo completamente vazio. A primeira consequência é o colapso gradual de tudo ao redor. A metáfora aqui é perfeita. A inércia, a falta de ação, deixa o teto enfraquecer e a casa começar a ter goteiras. A negligência vai corroendo a estrutura da própria vida. Isso aparece naquilo que a gente no Brasil conhece muito bem como gambiarra, aquele conserto provisório que nunca é resolvido de verdade. A gambiarra na torneira, na estante, na vida. É um sintoma bem visível de que a pessoa desistiu de cuidar das coisas e de si mesma. A segunda consequência é a frustração. A pessoa que sofre de assídia pode até ter muitos sonhos, muitos desejos, mas como as mãos se recusam a trabalhar, nada acontece. O desejo acaba matando a pessoa, porque a distância entre o que ela quer e o que ela faz é infinita. Agora, a terceira consequência é a mais contraintuitiva de todas. É possível estar sempre em movimento, sempre ocupado e ainda assim ser profundamente preguiçoso. É o que chamam de movimento sem deslocamento. Uma atividade sem parar, quase mecânica, só para fugir do vazio por dentro. Pense em alguém correndo numa esteira, sem nunca chegar a lugar nenhum. Muito esforço, zero progresso. Ok, a gente já viu o tamanho do problema. Agora vamos virar o jogo e focar na solução. Como é que se combate um desânimo tão profundo? Será que existe um antídoto? Diante de um universo que parece aleatório, sem um sentido claro, a pergunta que fica é: qual é a atitude certa a se tomar? Desistir não é uma opção. Então o que resta? O antídoto, segundo a sabedoria lá de Eclesiastes, é a ação, é trabalhar. Mas calma, não no sentido de ter um emprego. É o ato de se engajar com a vida. Primeiro, mergulhar nas coisas simples, na rotina, com prazer, com intenção. Segundo, fazer o que tem que ser feito com toda a força. E terceiro, lembrar que o mesmo acaso que traz a desgraça também pode trazer oportunidades. O futuro está em aberto. E o ponto principal é esse: a cura não está em fazer coisas extraordinárias. Está em fazer as coisas comuns, comer, trabalhar, amar, de forma consciente, presente.
é encontrar um significado profundo naquilo que parece banal. A diferença entre só engolir a comida e preparar uma refeição com cuidado. A sabedoria mora aí. E assim a gente chega à conclusão, que nos coloca diante de uma escolha fundamental sobre como viver. No final das contas, tudo se resume a uma decisão. É preciso lembrar que as possibilidades estão sempre aí. Aquela roupa que não serve mais para um pode ser vital para outra pessoa. Aquela história que parece que chegou ao fim pode ser o início de um capítulo totalmente novo. A vida está sempre em aberto, mesmo quando a nossa perspectiva limitada não deixa a gente enxergar. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Existe uma diferença enorme entre estar biologicamente vivo e estar existencialmente vivo. A preguiça, a assídia, é o ato de morrer muitos anos antes da morte física. É desistir do jogo enquanto ele ainda está rolando. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Diante da escolha entre a apatia e o engajamento com a vida, com toda a força, mesmo com todas as incertezas, qual caminho está sendo escolhido a cada dia? A resposta para isso define não só as ações, mas a própria essência de uma vida.